Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Quintou aí na sua vida. Mais um dia, mais um presente do universo para você ser feliz, para você ser leve, para você agradecer, para você subir a sua vibração, para você tirar o tampão dos seus ouvidos e o tampão dos seus olhos, né? E ver o caminho que se abre, que está diante de você, né? As coisas que Deus coloca aí para você. E muitas vezes a gente está com o olho fechado e o tampão, né? Os ouvidos fechados. Então, que você seja a diferença que você quer ver no mundo. E nós estamos firmes no mês de outubro, né? Um mês cheio de superações, de testemunhos. Hoje é a vez da Carla. Muito obrigado, Carla. A Carla tem uma vida bem corrida, faz as coisas de manhã, tem uma criança pequena, né? Então, para ela estar aqui é realmente uma superação. Então, Deus abençoe. Muito obrigado. Que a sua palavra, né, possa nos ajudar, trazer alguma coisa que a gente está precisando e que você, né, nesse testemunho, sempre eu falo que o testemunho é a pessoa que dá o testemunho é tratada e nós que estamos ouvindo testemunhos estamos sendo tratada também. E aí eu vou começar a fazer uma oração aqui para a gente pedir a orientação de Deus para o dia e já passamos para a Carla, tá bom? Então vamos lá, meninas, oração do dia de hoje. Senhor, obrigado por mais um dia que me concedestes. Coloco diante de ti minhas preocupações, desafios e desejos, confiando que tens o controle de todas as coisas. Peço que me dês a serenidade para enfrentar as situações difíceis e discernimento para tomar decisões sábias. Que o teu amor me envolva e me ajude a perdoar aqueles que me feriram, assim como eu também preciso do seu perdão. Renova minha mente e coração para que eu viva de acordo com os teus ensinamentos e seja luz aonde quer que eu vá. Guia meus passos hoje, Senhor, que cada ação, palavra e pensamento sejam direcionados pela tua graça. Que eu seja instrumento da paz, amor e bondade. Em nome de Jesus Cristo. E o versículo da Bíblia de hoje é Salmo 121, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, que seja você, né, a diferença que você quer ver no mundo. Se você acha que o mundo precisa de mais justiça, seja você justiça. Se você acha que o mundo precisa de mais gratidão, seja você grato. Se você acha que o mundo precisa de mais bondade, seja você bom. Não espere do outro aquilo que você não está disponível a fazer. Mas nós aqui, da Mentoria Livremente, somos mulheres corajosas que querem mudar o mundo realmente, mas temos a coragem de mudar a nós mesmas. Então, Carla, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Muito obrigada por você conceder esse momento do seu dia para nós, né? Espero que você traga aqui ensinamentos que vão mudar a nossa vida, porque tudo que é normal do dia a dia que nos acontece são as grandes lições que estão ali, né? Então, às vezes, a gente fica achando que os grandes eventos são os eventos que vão mudar a nossa vida, mas são as pequenas coisas somadas que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Carla, eu passo a palavra para você e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Pessoal, bom dia. Eu agradeço o convite. Vou compartilhar um pouquinho da minha história. Na verdade, eu pedi a Deus porque eu tenho algumas histórias já ao longo da minha vida que Deus tocou muito meu coração. Eu me emociono, tá, gente? Então é normal, tá? Eu me emocionar. Eu sempre me emociono quando eu vou falar de como Deus é, foi meu pai mesmo. Em todos os momentos que eu mais precisei dele. Então, eu agradeço o convite, Cris. Eu pedi muito para Deus orientação, porque eu falei, Deus, qual história que eu vou contar? E hoje eu acordei às 4 da manhã, porque a minha nenenzinha acordou mamãe, e Deus falou para mim qual é. Olha só, eu vim pedindo para ele desde que a Cris fez um convite para mim, e Deus tocou no meu coração que eu devia falar desse assunto, porque é a vontade dele, e eu tô aqui para fazer a vontade dele. Então, eu sou a Carla. Eu tenho 42 anos. Eu sou mãe do Noah e da Louise. Eu fui mãe agora aos 42 anos. Minha nenê tem 6 meses, tá? Eu sou empresária e eu sou professora por paixão. Desde pequenininha, eu sempre quis ser professora. E eu acredito que esse é o dom que Deus me deu na vida, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da minha história.
Então, eu comecei a faculdade, eu fiz faculdade, eu me formei em letras Na época, eu não sabia o que eu queria fazer, e eu lembro que a minha irmã estava morando nos Estados Unidos, veio para cá e falou, Carla, você não quer fazer nada? Pelo menos você faz letras, então. Você gosta do quê? Eu falei, eu gosto de inglês. Ela falou, então faz letras, porque pelo menos te dá tempo de você pensar. E aí, quando eu falei em casa, falei, então tá, vou fazer letras, eu lembro do que o meu irmão falou. Ele falou, você não poderia fazer outra coisa, porque você sempre deu aula, desde pequenininha. Como é que você ia fazer outra coisa, Carla? Você deu aula, minha mãe tinha uma porta e eu dava aula nessa porta para os meus cachorros, entendeu? E para todo mundo que ia em casa, né? Eu dava aula para minhas amigas, para as minhas primas, eu sempre fui a professora da história. E no decorrer da vida, eu sempre montei grupos de estudo e as pessoas iam estudar na minha casa, eu dava aula para elas. Estudava antes, entendeu? E eu sempre tive uma facilidade de, quando eu estou ensinando, eu aprender muito mais. Eu acho que eu sempre falo para. Quando eu contrato um professor, eu falo, agora você vai aprender de verdade, porque é dando aula, é contando, é explicando alguma coisa que a gente realmente internaliza aquilo. Então, aos 23 anos, eu me formei com 22 anos, com 21 anos, com 22, eu já trabalhava nessa época, eu comecei a trabalhar com 19 anos na área de educação, e eu fui trabalhar numa escolinha muito, muito pobre de Apucarana, que a realidade não tinha nada a ver com a minha realidade, eles não tinham o que comer, eles não tinham roupa de frio, eles não tinham coberta, e ali já foi um grande start de eu pensar, nossa, como eu sou abençoada, como eu tenho um pai e uma mãe bom, um pai e uma mãe, um pai provedor, uma mãe que sempre cuidou da gente com muito amor, muito carinho, que nunca faltou nada, nunca faltou comida, nunca faltou roupa. A gente nunca foi rico, mas nunca faltou nada. Então foi um grande divisor de águas de eu começar a ver a vida real e que a minha vida era muito boa. Eu pensava, nossa, como. No primeiro mês eu não conseguia nem dormir, que nem diz minha mãe. Eu ia dormir, eu falava, mãe, você não acredita, eles não têm nem roupa de frio para ir na aula. Eles vão de chinelinho de dedo, de bermuda, e a Apucarana sempre foi muito frio. Só tô dando essa explicação para vocês entenderem o caminho que eu trilhei. E aí eu fiz a minha pós-graduação, comecei a trabalhar em academias de língua, né? E fiz minha pós-graduação e fui convidada por uma amiga da Cris para ir para Gurupi, Tocantins, fazer uma banca para uma universidade. Eu fui, fiz a banca e eu passei nesse teste. E eu larguei meu emprego em Apucarana, meu namorado até então, que tinha acabado de se tornar meu noivo, e fui embora para Gurupi trabalhar. Viver o meu sonho, porque o meu sonho era dar aula em universidade, em faculdade. Eu passei 3 anos da faculdade falando, gente, o negócio é dar aula em faculdade, gente, o negócio é dar aula em faculdade. E surgiu para mim muito rápido. E eu fui para Gurupi e me realizei. Foi assim, um boom na minha vida, sabe? Eu lembro assim que eu ganhava R$ 700 na época, trabalhava um monte, e era um salário bom, tá, para Pucarana na época, porque isso era em 2005. E eu fui para Gurupi para ganhar tipo, R$ 4.000 na época. Nossa, R$ 4.000 em 2005, gente, era muito dinheiro. Para mim, então, era muito, 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 muito dinheiro. E eu fui, e eu passei 3 anos e meio em Gurupi, e eu fui muito feliz. Eu me identifiquei com o clima, eu me identifiquei com a cidade, eu fiz amizades que são minhas amigas até hoje, que a gente sempre troca mensagem, que a gente sempre conversa. Eu vivi um grupo, assim, a gente tinha um grupo de professor que a gente falava, a gente estudava, a gente vivia assim, sabe aquela parte intelectual gostosa, aquela troca? Eu vivi tudo isso. E para mim, nossa, eu estava realizando o sonho da minha vida. Eu falei, meu Deus, como eu sou uma pessoa sortuda. Nossa, como Deus está comigo. Até, até eu ser despedida. E aí, eu acho que eu chorei um mês, Cris, todo dia sem parar. Eu chorava todo dia sem parar, gente. Por quê? Porque eu fui despedida. Nesse tempo que eu fiquei em Gurupi, eu levei um amigo meu, que era professor em Apucarana, que tinha trabalhado comigo, que tinha feito faculdade comigo. Ele ficou na minha casa até ele encontrar uma casa para ele, e ele era meu colega de trabalho, e a gente se dava muito bem mesmo. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui despedida, ele pegou todas as aulas que eram minhas. E eu sempre falei para ele, falei, olha, Jack, se um dia
a nossa coordenadora me der as suas aulas, o primeiro a ficar sabendo vai ser você, tá? Eu não vou negar que eu vou pegar as suas aulas, porque eu vim aqui para trabalhar na universidade. E ele pegou todas as minhas aulas e ele não teve a mesma reciprocidade comigo. Ele pegou, ficou quieto, me isolou, entendeu? Tipo, me ignorou. E isso, para mim, foi um baque muito grande na época, tá? Então eu me senti o quê? Traída. Eu sentia que ele me devia alguma coisa. No final, ninguém deve nada para ninguém, mas eu sentia, porque eu fiquei muito revoltada. E aí, como eu não queria vir embora de Gurupi, porque eu gostava muito de tudo que acontecia lá, da vida que eu levava lá, dos projetos que eu tinha lá, eu tinha pensado em montar a escola que eu tenho hoje em Gurupi, com esse meu amigo de sócio, eu me senti traída, eu me senti desiludida, eu não queria vir embora, porque eu tinha vergonha de chegar em Apucarana e falar, gente, ó, seguinte, fui despedida, tá? E lembra que eu falava para você, Cris? Eu falava, o que, que eu vou falar quando os outros perguntar por que eu voltei, que eu fui despedida? E a Cris, ninguém tem nada a ver com a sua vida, não fala nada. Você não deve nada para ninguém, mas eu voltei derrotada. Eu voltei com vergonha, entendeu? Por quê? Porque para mim, mal eu sabia que Deus só estava me preparando, entendeu? Mas para mim aquilo lá era uma derrota. Como assim? Eu fui para lá, né? Eu tinha um emprego bom, eu ganhava bem, eu tinha conseguido ir para os Estados Unidos estudar com esse meu emprego, entendeu? Como que eu ia voltar? Eu voltei sem emprego, meu marido sem emprego, e aí comecei a estudar, 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 consegui empregos, não posso reclamar, consegui empregos, porque eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, sempre tive esse lado meu de colocar uma coisa na cabeça e conseguir realizar. Mas, gente, essa história, no fundo, me causou uma depressão. Por mais que eu tivesse voltado para a cidade que a minha família morava, por mais que eu sentisse o amor da minha família dentro de mim, eu me sentia péssima, eu me sentia derrotada, eu me sentia amargurada. Eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui em Apucarana? Não sei se alguém já sentiu isso, sabe? De você estar num lugar e perguntar assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha perspectiva aqui? E aí, gente, eu tinha todos os meus amigos em Apucarana, eu sempre fui uma pessoa que tive muitos amigos, né, Cris? Eu sempre fui uma pessoa que eu me relaciono muito bem, entendeu? E eu falava, e eu senti uma tristeza dentro de mim, e a minha mãe começou a perceber isso, a minha mãe e a minha irmã. Carla, você tá bem? Eu falava, claro que tô. Carla, você tá precisando de ajuda? Não, claro que não. Acha? E eu lembro que eu tenho uma amiga que hoje ela mora em Minas Gerais e um dia ela chegou na minha casa passar um final de semana comigo. Ela era casada já, mas a gente tinha isso dela passar um final de semana comigo. E ela falou assim: Carla, você tá bem? Eu falei: claro que eu tô. Ela falou: eu vou te falar uma coisa. Se você precisar, tem um médico que ele atende meu marido. E se você precisar, nossa, meu marido adora ele. O marido dela é bem assim, enjoado, sabe? Meu marido adora ele. E eu falei, Pri, por que você tá me falando isso? Eu tô bem. Eu não preciso de médico. Para que eu vou no médico? Porque eu tinha saído de um sonho, eu vivi um sonho em Gurupi, que era tudo que eu tinha almejado, era tudo que eu queria na minha vida. E eu voltei para Apucarana para ganhar mal novamente, porque daí eu voltei para Apucarana para ganhar R$ 1.000. É, num trabalho que eu não gostava, porque eu voltei para trabalhar no Estado, entendeu? Era um trabalho que eu não gostava, ninguém não estava nem aí, o diretor era muito bom, mas ele, tipo assim, se você quisesse dar aula, beleza, se você não quisesse, se quisesse enrolar, beleza. Eu não via um propósito ali, eu não via como eu podia me superar ali dentro. Tudo que a gente tentava fazer de diferente na época, todo mundo, e olha lá, eles chamavam a gente, porque a gente era novo na escola, de Dalits. Tinha uma novela passando eu acho que era Caminho das Índias na Rede Globo, e tinha os Dalits, que eram aquelas pessoas que moravam na Índia, que elas não tinham casta, né? E eles, quando a gente chegou na escola, que chegou eu e mais 5 pessoas na escola nova, eles falavam, olha lá os Dalits. Os Dalits querem fazer a diferença. Os Dalits estão procurando uma casta, porque a gente sempre tentava fazer alguma coisa diferente, entendeu? Então, olha só, a gente era discriminado pelos próprios professores da escola.
E eu me sentia muito mal. E eu comecei a ter uma irritação, sabe? Então, tipo assim, e eu sempre gostei de dar aula, eu sempre gostei de lecionar. E eu levantava e falava, ai, eu não acredito, meu Deus, eu tenho que dar aula hoje. Ai, eu não acredito, eu tenho que ir para a escola hoje. Sabe assim, quando era uma coisa assim, gente, que eu não dormia à noite porque eu sabia que no outro dia eu ia ter que trabalhar. E aí começou que as pessoas começaram a notar. Daí minha mãe falava, ligava para mim às vezes, minhas amigas ligavam, Carla, vamos sair? Carla, vem almoçar aqui. Carla, vamos jantar? Eu falava, ai, não, gente, não dá. Eu tenho muita coisa para fazer. Mentira, não tinha nada para fazer. Entendeu? Eu falava, não dá, gente, tem muita coisa para fazer. Eu não tinha casa para limpar, porque eu tinha uma funcionária que me ajudava uma vez por semana. Meu marido ficava fora. Diário, essas coisas, eu sempre fui uma pessoa muito organizada que sempre fiz tudo dentro da escola. Entendeu? Até corrigir prova. Eu era aquelas doidas que corrigia prova no meio do intervalo, sabe? Para não ter que levar serviço para casa. Eu não tinha nada para fazer, mas enfim, eu não queria. E isso, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, de sair muito, muito comunicativa, de me comunicar muito, muito para. Ai, eu todo do social, entendeu? E aí eu comecei a perceber que eu não estava bem, entendeu? Mas, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Para eu admitir para mim que eu não estava bem, demorou 1 ano e meio. Eu fiquei 1 ano e meio triste, sem dormir, me sentindo pior que o cocô do cachorro, para ser bem honesta para vocês, sentindo que a minha vida não tinha mais sentido, pensando em coisas que eu não gosto nem de lembrar das coisas que eu pensava, entendeu? E aí um dia, num momento de muita, muita dor, eu liguei para essa amiga minha que tinha me falado desse médico, falei, Pri, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu lembro que um dia, olha só, gente, eu passei o dia inteiro na cama. Eu deitei no sábado, eu só levantei da cama na segunda-feira. Eu não comi, eu não tomei banho, eu tava nem aí, sabe? Pai, e na segunda-feira eu só levantei porque eu tinha que trabalhar. Aí é o cérebro reptiliano, né? Que ele não faz nada, né? Ele só faz aquilo que era um método de sobrevivência, entendeu? Trabalhar eu precisava? Precisava, então eu só fui trabalhar. Mas eu fui trabalhar, gente, sabe assim, quando você vai sem querer estar lá, sem querer ver as pessoas, sem querer ver os alunos eram crianças, entendeu? De manhã, né? Eu trabalhava no CCAA, não sei se alguém conhece. De manhã à tarde eu trabalhava na Wizard e à noite eu trabalhava no Estado. Mas eu fui assim, sabe aquele dia que você vai, assim, que você fala, meu Deus, não, isso não é vida, isso não é para mim, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não quero. Ninguém podia falar comigo que eu, sabe, eu estava extremamente triste, irritada, eu tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de sumir. E aí, gente, eu passei 1 ano e meio assim, porque eu não admitia, eu falava, gente, mas eu tenho tudo. Sabe, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho os meus pais, eu tenho minha família que me ama. E aí, gente, nesse processo eu comecei a ficar com medo das coisas. Então eu tinha medo de ficar sozinha porque o meu marido só vinha para casa na quinta-feira, daí ele ficava sexta-feira em casa, segunda-feira ele ia viajar, voltava na quinta-feira. Gente, eu fiz coisas no apartamento que eu morava que hoje, quando eu lembro, eu caio na risada, sabe? De trancar, de não dormir, de ficar em posição fetal, sabe? Morrendo de medo, sentada na cama, morrendo de medo, falando, ai meu Deus, alguma coisa vai acontecer, ai, eu tô sozinha, ninguém vai descobrir, porque eu tô sozinha. Então, assim, gente, eu tinha um medo de ir para São João, de Apucarana a São João, eu lembro até hoje, porque eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer na estrada e eu ia morrer. Eu tinha certeza. Eu viajar, nossa, eu lembro até hoje que uma vez a gente foi para o Rio Grande do Sul, a tia Lourdes está aqui, a tia Lourdes vai lembrar, que eu fui a viagem inteira segurando naquele negócio do carro, e falava, e daí, tipo assim, era uma pista dupla. Meu pai ia passar do lado de um caminhão, fazia, ai meu Deus. Aí meu pai falava, Carla, eu vou bater o carro desse jeito, porque eu fazia assim, ó, ai meu Deus. Aí ele falou assim, você tá com medo? Eu, não, pai, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, mas eu não podia ver um caminhão do lado, entendeu? Nossa, hora de ultrapassar, então, eu falava, meu Deus, ai, Deus, proteja, eu fechava o olho assim, ó. Falava, meu Deus, meu Deus. Aí eu ultrapassava, falava, ai.
Tipo, não foi dessa vez. Então, eu tinha um medo de morrer. O carro, para mim, gente, era assim, um sacrifício, sabe? Entrar dentro do carro e pegar uma estrada. Então, eu falava, gente, não, 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 não dá. Eu lembro que uma vez a gente foi visitar o Nato, que a gente foi para Godoy Moreira, que, gente, olha, sabe assim, quando você vai, que a sua vontade é abrir a porta do carro e sair correndo? Eu tinha essas vontades, sabe? Então, assim, eu comecei a sofrer demais, 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 e outras várias coisas, gente. Não sei se alguém aqui tem depressão, se alguém aqui já teve depressão. Vocês vão entender mais ou menos do que eu estou falando, sabe? Então, quando eu procurei ajuda, eu já estava assim no fundo do poço. Estava no fundo do poço, já fazia tempo que eu estava mal, 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 que eu já tinha pensado as piores coisas, entendeu? Que a minha vida não fazia mais sentido. E eu liguei para essa minha amiga falou: não, vou te passar o telefone agora. E me passou o telefone desse médico. E eu fui nesse médico, gente. E a gente tem um pré-conceito, né? Um pré-conceito de tipo assim: eu não sei o que é aquilo, então eu tenho um pré-conceito daquilo. E eu lembro que eu cheguei na sala desse médico, esse médico era muito famoso lá, porque ele era um professor da UEL também. E eu cheguei na sala dele, gente, eu vi pessoas ali conversando sozinha, eu vi pessoas se batendo, eu vi pessoas. Eu pensei, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Olha, gente. Mas quando eu entrei para consulta, porque eu pedia muito para Deus, sabe? Eu falava, Deus, por que que eu estou assim? Sabe? Tira isso de mim, Deus. Eu achava que era um problema com Deus, entendeu? E na verdade não era um problema com Deus. E aí eu lembro que eu cheguei para o médico, né? E eu comecei a conversar com ele. Ele falou: Você sabe por que você está aqui? Eu falei: Eu sei. E eu contei para ele, né? E ele falou: Carla, eu falei assim, mas doutor, eu quero saber por que que eu tenho depressão. Eu quero saber o que é isso, sabe? Porque ele falou: Você está com depressão e você está com síndrome do pânico. Eu falei: Mas por quê? Porque eu tenho tudo, doutor. Sabe? Eu tenho meu pai e minha mãe, eu tenho meus irmãos, a gente se dá bem. Eu tenho meu marido, que é um marido bom para mim. Eu tenho um emprego. Eu não estou feliz com o meu emprego, mas eu tenho emprego, sabe? Eu tenho tudo que eu preciso, materialmente eu tenho, mas eu me sinto muito mal. E eu me sinto mal de me sentir mal. E aí ele falou: Carla, eu lembro que ele pegou um papel e ele fez um desenho. Então, o nosso cérebro funciona assim. Nós temos hormônios de felicidade, de bem-estar. E quando a gente tem depressão, a gente para de produzir esses hormônios. Então, você achar que você tem tudo, você achar que você é abençoada por Deus, isso não tem nada a ver com a sua doença no momento. Você precisa tomar medicação. Porque se você não tomar medicação, você não vai voltar a se sentir bem. Porque eu tinha um preconceito de tomar medicação também. E ele falou: Você está disposta a fazer o tratamento? Eu falei: Eu estou, doutor. Eu estou disposta, porque eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais não ter qualidade de vida. Eu não aguento mais não querer viver. Eu lembro que eu falei para ele. Ele falou: Então tá bom, a gente vai começar com a medicação. E aí eu comecei com a medicação, né? Eu não sei se alguém aqui já começou com a medicação. A gente começa devagar com a medicação, até a medicação fazer efeito, demora um mês. Mas aí, gente, eu comecei a tomar a medicação e eu comecei a me sentir bem, mas eu não estava realizada. Sabe quando você fala assim, eu estou bem, mas alguma coisa está faltando? Alguma coisa não se encaixa? Eu tenho uma lacuna dentro de mim? Eu tenho um ponto de interrogação dentro de mim? Eu me senti assim. E aí eu comecei a pedir para Deus. Então, como eu não dormia de madrugada, gente, porque eu geralmente não conseguia dormir de madrugada, eu conversava muito com Deus, falava assim: Deus, me ajuda, me mostra o caminho, porque eu não consigo sozinha. Eu não consigo ver nenhuma oportunidade, eu não consigo ver o que que eu vou fazer, eu não consigo tomar uma decisão, eu não vejo saída. Eu falava desse jeito para Deus. E no outro dia eu ia deitar, porque eu dormia sozinha, né? E eu falava assim: Deus, o que que eu vou fazer? Eu não estou feliz aqui onde eu estou. Eu não posso viver assim, porque eu tenho 27 anos, 28 anos. Eu não posso passar a minha vida assim. O remédio me ajuda muito, muito. Eu sou muito grata pelo médico, pelo remédio.
Mas o que que eu vou fazer da minha vida? E eu ia para casa da minha mãe, às vezes minha irmã estava lá, e eu falava para minha irmã assim, Cris, eu lembro até hoje que eu falava isso para ela, o negócio é a gente trabalhar para a gente. Porque, ó, se a gente tem que trabalhar igual de empregado, por que a gente não trabalha para a gente? Você lembra, Cris? Aí eu falava para ela assim, vamos montar um negócio? Daí ela falava, vamos. Daí eu falava, daí nós duas, mas que negócio? Gente, estava na minha cara que negócio e eu não conseguia enxergar. Porque eu não deixava Deus, eu pedia para Deus, mas eu queria tomar a minha atitude sozinha, entendeu? Eu queria. Eu falava, não, vou montar uma patricinha. Eu falava, daí passava um dia, a gente desistia. Daí eu chegava no outro dia e falava, Cris, o negócio é nós trabalhar para nós. Vou montar uma Cacau Show. Você lembra, Cris? Fui conversar com o dono da Cacau Show, fui conversar com a menina da Patricinha, sempre indo conversar. E eu falava, Deus, não é isso, Deus. Eu preciso da tua orientação, Deus. Mas todo dia eu queria eu mesma achar a minha orientação. E eu tinha começado uma negociação há 2 anos atrás com o pessoal da franquia, que hoje é minha escola. E eu tinha abandonado isso, porque eu falei, gente, sabe, não deu certo lá em Gurupi, é porque não era para dar. E aí um dia, eu lembro que eu chorei a noite inteira, eu estava sozinha para variar, né? Eu chorei a noite inteira e falei, Deus, não aguento mais. Ou o Senhor me mostra o caminho, ou para mim está muito difícil. Eu não me sinto mais útil, eu não sinto que eu tenho utilidade, porque na escola estadual eu não conseguia fazer o que eu queria, sabe? Eu não conseguia realizar aquilo que eu achava que era certo, sabe? E sem contar que eu achava que eu ganhava muito mal e eu era frustrada por ganhar muito mal. Na minha cabeça, tá, gente? Não tô falando que isso era uma verdade, mas naquela época eu sentia que era isso. E aí eu lembro que assim, eu tava assim, era umas 4 horas da manhã, eu tava chorando, conversando com Deus, eu lembro disso até hoje. E nesse momento eu dormi. Sabe quando você adormece? E aí, a hora que eu acordei, veio uma voz assim: abre uma escola. Aí eu falei assim: abre uma escola, mas não dá, Deus. Aqui já tem muita. Inclusive, eu trabalho nas minhas concorrentes. Eu acho que não tem espaço. Ele falou, mas não é aqui. Eu falei, então, se não é aqui, é aonde? Olha eu conversando, eu acho, na época eu achei que era comigo mesmo, tá? Aí ele falou assim, você vai abrir em Vaiporã. Eu falei, Vaiporã, gente, não conheço ninguém em Vaiporã. O que que eu vou fazer em Vaiporã? Aí ele falou assim, seu marido vai ficar com você todos os dias. Porque eu achava inadmissível o meu marido ficar longe de mim, entendeu? Eu falava, gente, eu sou casado, mas meu marido passa, só vem final de semana ficar comigo. E eu sempre falei, eu não gosto desses negócios à distância, eu acho que o casamento é para você viver o dia a dia. E aí eu falei, tá, mas eu preciso de uma resposta. Porque você fica naquela, né? Será que é uma coisa que eu tô aqui? Será que é tendo comigo? Gente, aí eu peguei, eu lembro certinho, eu estava subindo as escadas assim da escola que eu trabalhava, e a minha mãe me ligou e falou assim: Carla, vem almoçar aqui hoje, era uma segunda-feira. E eu falei assim, mãe, eu vou porque eu preciso conversar com a senhora. A minha mãe falou: então tá, eu te espero aqui. Aí eu cheguei lá na casa da minha mãe 11 horas, ela estava na pia, lá de frente para a janela. Ela falou assim, viu, você falou que queria conversar comigo, e ela lavando louça, fazendo o almoço, assim. Aí eu lembro que eu encostei na pia, gente, e falei assim, mãe, eu tô pensando de abrir uma escola. E minha mãe e meu pai estavam construindo uma casa no fundo da casa deles, pensando em eu morar naquela casa, eu e meu marido. Eu tô pensando em abrir uma escola. Daí ela falou assim, aonde? Eu falei, vai Porã. Aí, olha só como que é as coisas, gente. Eu tinha tido um sonho com Ivaiporã, só que eu não sabia que era Ivaiporã, porque fazia muitos anos que eu não vinha para cá, que a gente vinha quando eu tinha 5 anos de idade. Eu tinha tido um sonho quando eu morava em Gurupi, com uma cidade, que eu chegava numa cidadezinha para morar, e é uma pracinha perto do posto Gil. E eu via essa pracinha, eu falava, nossa, é aqui que eu vou morar? E eu tenho uma memória excelente. E aí eu peguei e falei assim, para minha, daí eu falei, eu tô pensando em abrir uma escola dela. Ela falou, aqui? Eu falei, não, em Ivaiporã.
Dela falou, daí eu falei, será que o pai vai ficar muito chateado se eu não morar nessa casa que ele está fazendo? Minha mãe falou, claro que não. Lógico que não. Aí eu falei, o que que você acha, mãe? Aí minha mãe falou assim, Carla, eu acho que você tem que abrir. Porque se você não abrir, outra pessoa vai e vai abrir. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Gurupi. Você não abriu, outra pessoa abriu. Aí eu falei, sabe quando é a resposta que você precisa? Que você fala assim, cara, se a minha mãe falou, por isso que eu falo, gente, é muito importante as coisas que a gente fala para os nossos filhos. É muito importante. Até, Cris, se você deixar aqui, eu sempre falo pra gente, e eu assistam o filme Mãos Talentosas e veja o poder da mãe na vida daquele filho. E aí eu falei assim, gente, se a minha mãe falou, vai dar certo. E eu instalei essa crença na minha cabeça. E aí eu pensei, é a resposta que eu precisava. Porque eu tinha pedido uma resposta. Eu tinha pedido, será que isso é para mim mesmo? Me mostra, né? Porque você fica naquela, ai, será que é isso? Será que não é? Será que é aquilo? Será que não é? E aí eu falei, tá aí a resposta. Eu pedi para Deus, Deus me deu a resposta. E aí eu lembro que eu falei, então tá, mãe, eu vou almoçar e eu vou embora porque eu vou começar a negociação. Não tinha nem dinheiro para começar a negociação, eu tinha R$ 10.000. Mas eu falei, eu vou começar a negociação. E eu comecei a negociação com o dono da franquia. Até a minha mãe e a minha irmã, eu acho que foram comigo um dia lá em Arapongas conversar com ele. Vocês não foram, Cris? Que eu lembro do Jorge bem pequenininho, entendeu? Com a gente. E aí, gente, a minha vida começou a criar um sentido novamente. A partir desse momento, eu falei, não, agora eu vou. Aí eu lembro que quando eu vim para Ivaiporã, para ver a casa da escola, para ver a casa que eu ia morar, que meu marido tinha alugado tudo sem eu ver, a hora que eu cheguei em Ivaiporã, quem entra ali pela secundária, nós entramos pela secundária, era feio, feio, esburacado, esburacado. Eu pensei assim, meu Deus, o que que eu tô... Eu já tinha pedido as contas dos meus empregos. E eu pensei assim, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Cidade feia, suja, esburacada. Falei, gente, eu não conheço ninguém, ninguém aqui. Onde que eu tava com a cabeça? Onde que eu tava com a cabeça de dar uma dessa? Meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Eu pedi as contas. Eu tinha 3 empregos, gente, eu pedi as contas dos 3. E eu falei, agora não tem jeito de voltar atrás. Eu só tenho uma opção, que é fazer dar certo. Não tinha na minha cabeça a opção fazer dar errado. Só que, gente, Deus foi tão maravilhoso, Deus foi tão maravilhoso comigo, que do momento que eu abri a escola, eu já abri a escola com 60 alunos. Isso é muito difícil, gente, numa cidade pequena, que você não tem conhecimento, que você não conhece ninguém, que você não tem referência, porque qual que era a minha referência? Ah, a Carla já trabalhou em tal lugar, a Carla é uma boa professora, não tinha referência. E eu lembro que eu pegava o meu seguro-desemprego para pagar a minha secretária, mas Deus honrou. Nem um dia, vai fazer, desculpa, 14 anos que eu tenho escola. Eu não tive um dia de prejuízo, gente. Tudo que eu consegui aqui na escola, eu consegui coisas maravilhosas. Não é só material, não, gente. É amizade. Eu conheci pessoas que me ajudaram, eu conheci pessoas que me ensinaram. Eu fui preparada, eu fui forjada 2 anos em Apucarana. Eu senti dor para quando eu chegasse aqui, eu já estava preparada para sentir. Eu não tinha mais o medo. E o plano de Deus é engraçado mesmo, porque a gente escuta isso e a gente, quando a gente vive isso, a gente entende. O plano de Deus é sempre melhor que o nosso. Então, eu sempre falo assim que eu não tinha, gente, eu nem sabia de Ivaiporã, eu nem lembrava que Ivaiporã existia, entendeu? Eu vinha para cá quando eu tinha 5 anos de idade e eu vim para cá, não, foi a vontade de Deus, só que eu permiti viver essa vontade, eu permiti viver a vontade de Deus. A escola nunca me deu prejuízo, a escola
eu alavanquei a escola do começo. Olha como que os propósitos de Deus são. Eu fiquei conhecida na cidade. Hoje eu sou uma referência de professora dentro da cidade, entendeu? As pessoas não vão procurar a Academia Washington, as pessoas vão procurar a professora Carla. Então, eu tenho um respaldo muito grande. Eu fiz meu nome trabalhando honestamente. Lógico, agrado todo mundo? Não, agrado todo mundo. Tenho as minhas rusgas? Tenho rusgas com algumas pessoas. Mas eu vejo assim, como que o projeto de Deus era bem maior que o meu. Então, início eu fiz o meu tratamento, né? Me tratei certinho, o médico falou, o teu tratamento vai ter uma duração entre 8 e 1 ano. Eu acho que durou 1 ano e 2 meses até eu desmamar do remédio. Eu fiz o tratamento certinho, gente. Fiz terapia. Nenhum momento eu fui resistente ao tratamento, eu fui resistente à terapia. Precisei fazer terapia em 2019 de novo, fiz terapia de novo por 2 anos. Sempre falo para a Cris, quando a Cris ou alguém me fala de uma ideia, eu falo assim, eu vou tentar fazer para ver se dá certo, eu vou experimentar, eu me dou a chance de experimentar realmente para ver se as coisas dão certo. E eu consegui me curar. Eu consegui me curar porque eu entendi quão maravilhoso Deus foi na minha vida. E eu lembro que em 2014 eu estava sentada num banquinho lá no Shot com a tia, e a tia me perguntou, Carla, por que você abriu a escola aqui? E eu não lembro se ela lembra, mas eu lembro de ter contado essa história para ela. Você lembra, tia Lourdes? Eu falei, tia, eu abri por causa de Deus, por causa da minha mãe, que a minha mãe me encorajou a abrir. E era a resposta que eu precisava. Eu acreditei no que a minha mãe falou. Porque eu tinha 2 opções, ou acreditar ou não acreditar. E eu acreditei. E aí, gente, hoje eu sou uma pessoa curada e transformada por Deus, porque é aquilo, ou tudo é um milagre, ou nada é um milagre. Eu vejo a vida muito assim, ou tudo é um milagre, ou nada é um milagre. E a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, antes de abrir para as perguntas, é uma mensagem assim, eu escrevi aqui para eu não esquecer, tá, gente? Porque daí, às vezes, eu me emociono e eu esqueço. Mas a mensagem que faz muito sentido para mim, em tudo, eu estou contando essa história que eu tive com Deus, mas eu tenho, graças a Deus, várias outras histórias, né, Deus, para contar. Essa é apenas uma das histórias, é apenas um dos milagres de eu ter me curado da minha depressão, da minha síndrome do pânico. Mas a mensagem é: entregue o seu caminho ao Senhor e confie que Ele fará a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque a vontade de Deus, ela é sempre, sempre melhor. Ela é sempre mais agradável. E ela é sempre mais perfeita que a nossa. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, porque todo mundo tem problema, gente, todo mundo passa por situação difícil. Ore ao Senhor, porque Ele sabe exatamente onde Ele vai te levar. Só que a gente tem mania de orar e querer impor a nossa vontade. Ó, Deus, eu quero, mas eu quero assim. Eu quero, mas eu quero assim. Não, só entrega. Só entrega, porque todas as vezes que eu entreguei e que eu me permiti viver a vontade de Deus e não a minha, foi sempre melhor. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Desculpa, tá, gente? Estou chorona, tá? Carla, foi muito legal a história. Eu vivi a história junto com a Carla, mas ouvi da boca dela, né? É diferente. Tem umas coisas que eu anotei aqui que eu queria comentar rapidinho antes das meninas fazerem as perguntas. Olha para você ver, né, como a gente cai nas ciladas do ego, né? Porque, por exemplo, ela falou assim que o que matava ela era quando ela voltou, o que que ela ia falar para os outros. Então, assim, gente, essas coisas são as grandes ciladas do ego, né? Porque quem não falha na vida, que viveu uma vida perfeita, todo mundo se ferrou em alguma área. Tem você contar, aliás, você contar as suas cagadas, o que deu errado, é justamente o que vai ajudar o outro a superar o dele, entendeu? Pô, cara, eu adorava estar lá em Gurupi, eu amava aquela vida de universidade, aquele clima lá, mas não deu para mim, eu falhei, eu errei.
Talvez eu fui, foi no momento errado da minha vida, eu não sei lá o que aconteceu, mas qual é o problema? O que que os outros vão pensar? É problema dos outros, não está no seu controle, né? Então, essa Pô, foi uma coisa bem, mas bem interessante. vou colocar um parênteses aqui, eu me culpava muito, porque assim, né? Quando a gente trabalha numa universidade aqui, ou até numa escola pública, de 2 em 2 anos tem a chapa para direção, a chapa para coordenação. E eu fui contra a coordenadora, e a coordenadora ganhou. E aí ela me mandou embora. Mas na minha cabeça eu pensava assim, gente, eu tenho que estar a favor de quem me deu o emprego, entendeu? Mas não. Aí meu pai falou para mim, Carla, você devia ter ficado na tua. Mas não, eu fiz campanha para para quem eu achava, entendeu? Então, assim, além de eu ter vergonha, eu me culpava de eu ter perdido o emprego. Lógico, eu era imatura, né? Eu tinha 25, 26 anos, entendeu? Então, queria colocar essa, além da vergonha, né, da cilada do ego, como você está falando, é aquela questão da gente se sentir culpada, né? O tempo inteiro aqui, eu tô aprendendo a ser um pouco mais leve agora, mas toda vez que eu erro, é aquele negócio, nossa, você não podia ter feito isso, você errou, onde já se viu, entendeu? Então, eu tinha isso dentro de mim também. Queria ser perfeita, né? O Ó, perfeccionismo, né? perfeccionismo, exatamente. Outra coisa que ela falou, né, gente, naquele momento lá do sonho dela, que ela dormiu, que ela dormiu chorando e pediu para Deus dar uma direção. Aí veio, né? Você vai montar uma escola. Onde? Em Ivaiporã. Aí a gente fica nessa dúvida, né? Ai, será que foi eu que estou falando ou será que é Deus? Então, assim, quando vem uma resposta assim, num momento desse jeito, é sempre Deus, gente. Você dormiu, acordou, veio a resposta, é sempre Deus. Não entra em dúvida, né? Às vezes a gente não tem o conhecimento. Daí ela pediu a confirmação e Deus usou a minha mãe para trazer a confirmação que ela pediu, entendeu? Então, assim, esteja aberta a fazer a vontade de Deus, porque Deus não vai te colocar, talvez na cabeça dela, ela teria que voltar para uma universidade, dar aula numa universidade de novo, ou talvez na cabeça dela ela tinha que ir embora para uma outra cidade. Não, mas Deus vai colocar aonde ela vai ser beneficiada e as pessoas vão ser beneficiadas também, entendeu? Porque Deus está trabalhando para o conjunto, não só para uma pessoa, entende? Isso é muito importante entender, tá? Então, aonde Deus levou ela? Numa cidade que precisava dela, ou numa cidade que o conhecimento dela ia fazer diferença para aquelas pessoas. Então, Deus trabalha, gente, para todo mundo, não é só para uma pessoa, entendeu? E é, deixar Deus fazer, né? Não querer, quando você pede, foi muito legal a história, porque ela pedia, mas queria que fosse do jeito dela, né? Então, assim, só a hora que ela permitiu de verdade que fosse do jeito de Deus, é que veio a abundância na vida dela, veio a felicidade, ela se curou da depressão, né? Então, assim, olha para você ver, né? Será que você não está pedindo e não está permitindo que as coisas de Deus cheguem em você? Será que você não está vendo o óbvio que Deus tá ali? É óbvio, mas você não quer ver, porque daí você vai ter que fazer coisas que você talvez acha que não dá para você fazer. Então, trazer essa reflexão para sua vida. E vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Quer perguntar de algum momento? Lurdinha, você quer perguntar alguma coisa? Ô, Carla, eu só queria lembrar onde meus pais trabalhavam, que você ficava só sozinha. Eu não Os, lembro onde. ele já vendia. Ele posava na tua casa toda semana, esqueceu? Eu ficava em Apucarana e ele vendia remédio É nessa região. verdade, verdade, agora eu lembrei. Lembrou? Ele trabalhava vendendo remédio na região, né? Ele sempre posava aqui em casa, é verdade. Posava a semana inteira, ele não ficava em casa. Ele chegava em casa quinta-feira à noite e voltava segunda de manhã. Ele trabalhava nessa região. Daí, ou ele posava no hotel, daí ele posava na tua casa, ele posava em Godói, eu não sei, eu acho que ele nunca posou, mas ele almoçava em Godói sempre. É, verdade. Só abrindo um parênteses, aqui a Lourdes ajudou muita gente nessa volta para o Gurupi, porque o Oscar posava muito aí. E o Nato, nossa, só eu sei a gratidão que eu tenho do Nato, porque o Nato me ajudou demais.
demais quando eu tive essa depressão. É engraçado. A ajuda vem de quem menos a gente espera, né? E quem é o Nato? O Nato é o tio casado com a tia, que já não existe mais também, né? Mas eu sou E muito morreu. Deus pela vida dele. Por toda a ajuda. A vida é um processo, né? É. É um processo que a gente não. Tem hora que a gente não entende, mas Deus sabe de todas as coisas e nós temos que passar por esse processo. Só o Sim. processo que trouxe você de volta, perto de nós, que a gente sempre quer a família perto, e Sim. parece que você lá em Gurupi ia ser tão longe, nós não íamos ter tanto contato igual a gente tem aqui, na verdade, as crianças perto dos teus pais. Ah, eu acho tão válido, e a gente fica sofrendo tanto por uma coisa que Deus só quer o melhor para a gente, não é Nossa, verdade? eu vejo assim, o tanto que eu sofri quando eu voltei de Gurupi, né? E eu penso assim, gente do céu, porque, nossa, se eu soubesse dos planos de Deus, eu ia ter falado, beleza, porque eu sou muito mais feliz aqui em Ivaiporã, tô sempre perto de vocês, entendeu? Tô sempre perto dos meus pais, que eu acho muito importante os meus filhos ter a convivência com os meus pais, com os meus irmãos. Gente, eu sou muito feliz em Ivaiporã, tia. Nossa, eu sou muito grata, Graças a Deus. muito feliz. Eu acho uma Uhum. cidade ótima, eu acho uma cidade pequena, mas que tem tudo, entendeu? Então, nossa, olha como que é, né, as coisas, né? Então, É, é maravilhoso você ter, assim, para nós foi uma benção você estar perto da gente. E aquilo lá só foi um aprendizado para você, né, só, Carla? mas hoje eu vejo, né, que Deus só estava me lapidando naquele momento. Só te lapidando, é verdade. E E a tanto que lapidação a dói. experiência que eu tive de 3 anos e meio em Gurupi, e a minha experiência em Apucarana, eu não tinha know-how para ter aberto a minha escola, para lidar com o pai, para lidar com pressão, para saber, diante dos problemas, saber que ação que eu tomo para lidar com o cliente, entendeu? Porque eu tenho um comércio, é uma escola, mas é um comércio como qualquer outro. Mas se eu não tivesse sido forjada lá, hoje, às vezes, a minha escola não teria ido para frente, tia. Tá entendendo? Verdade, graças a Deus. Daqueles problemas naquela época, entendeu? Uhum. Então, Tudo foi tem maravilhoso. propósito, né, gente? Nada Tem é em vão. propósito. Deus aproveita tudo, né? Aquilo que você acha. E olha que frase legal. Ela falou: se eu soubesse dos planos de Deus, eu tinha vindo de boa. Mas quando você não acredita nos planos de Deus, você acredita nos planos do ego. E os planos do ego são terríveis, né, gente? Eu não vou Nossa, ganhar mais dinheiro, eu não vou ser mais valorizada igual eu era valorizada, eu vou ter que voltar para o ensino médio. Então, assim, gente, como que a gente tem que colocar a nossa vida nas mãos de Deus e acreditar que Ele vai fazer o melhor e ter a fé? Porque, gente, é a fé que muda o jogo. é a fé, é a fé. E na época, gente, como eu estava muito zoada da cabeça, vou usar essa palavra, tá, cara? Eu não conseguia ter fé. Eu não conseguia. Eu só conseguia me culpar mais porque eu pensava assim, nossa, Deus me dá tudo e eu tô sendo tão ingrata ainda, sabe? Eu relacionava a minha doença com. Eu falava, gente, eu não mereço o amor de Deus, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que é ingrata, entendeu? Então, além de tudo isso, de eu estar passando, eu me culpava. Por isso que eu falo, gente, olha, hoje, quando uma pessoa chega e fala para mim que ela tem depressão, e eu penso, cara, é um processo. Até você assumir para você, ó, eu não tô bem, eu preciso de uma ajuda. Eu sempre falo para os caras, é a mesma coisa que um alcoólatra, sabe? Você chega e fala assim, cara, você está bebendo demais, você não acha que você precisa de uma ajuda? O cara vai falar, claro que não. Eu não tô bebendo, entendeu? Eu bebo socialmente. A gente admitir para a gente que a gente precisa de ajuda, que a gente não está bem, que a gente não sabe tudo, entendeu? E que a gente precisa de uma cura. Eu acho que, na verdade, Cris, esse foi o meu processo mais difícil, sabia? Porque eu precisava admitir para mim que eu não estava bem, porque eu queria estar, entendeu? Olha o meu ego, nossa, meu ego acabou comigo, gente. Porque eu pensava assim, eu era professora universitária, agora eu vou ser professora de escola pública, sabe? Do ensino. Não era nem ensino médio, eu dava aula para os CBJs, vocês conhecem? Aqueles alunos que não se formaram, e daí eles entram na escola adulto já, com bastante problema, entendeu? É,
assim, uma vida com uma carga bem pesada, eles vêm para a escola, você tá falando lá, parece que você tá, às vezes parecia que eu tava falando para ninguém, entendeu? Tava dando aula para ninguém. Então, tipo assim, isso mexia muito comigo, entendeu? Mas era o meu ego falando. O meu ego tava me ferrando o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, e se eu soubesse de verdade, se eu olhasse minha vida hoje para trás e falasse assim, nossa, Deus só estava me preparando para eu viver as maravilhas dele aqui em Vaiporã, eu ia ter falado, beleza, tem que ir embora, pegar da mesma linha e ter vindo, só isso, entendeu? Mas a gente, né, eu não tinha experiência também para isso, né? É. Muito legal, né? Porque a gente, às vezes, né, se a gente tivesse a consciência, se a gente tivesse fé, né, de verdade, que isso também é um processo, né? E olhar para trás e falar assim, nossa, isso aqui é só uma preparação para algo melhor que está vindo, né? Não, só que naquele momento que a gente está lá, o ego fala, olha que regressão que você fez na sua vida. Ontem mesmo você estava ali dando uma aula numa universidade, ganhando super bem. E hoje você está aqui, olha que humilhação. E Deus e o Espírito falando assim: não, aqui é a preparação para o teu algo maior, né? Só que a gente não tem essa sabedoria, infelizmente, né? Mas a gente está ganhando agora com o tempo e com os estudos e com a presença de Deus. Deixa eu perguntar, Vera, você quer fazer alguma pergunta? Não, não, é só uma colocação também. Bom dia, Carla, bom dia, meninas. Sobre é, você se sentir envergonhada por situações que você passa. Eu também passei por uma depressão e eu me sentia assim. Eu falei assim, mas por que que eu tô assim, né? Por quê? Não tinha motivo, não tinha motivo. E lá em Londrina, assim, quando você fala assim, os médicos, geralmente os psiquiatras, eles se concentram numa região. Londrina é muito setorizada nessas coisas, né? Divisão de empresas, de hospitais, então ela é muito setorizada. Então, os psiquiatras ficam numa região que é chamado, como que é mesmo? Das Palmeiras, Clínica das Palmeiras. Então, você falou Clínica das Palmeiras, pronto, você já assumiu que você já está naquele lugar. Você já está na lona, né? Então, você já está na lama, sabe? Porque você, eu tenho uma consulta lá na Clínica das Palmeiras. Ah, pronto, todo mundo já sabe, você já está, ó, você está para lá de Bagdá. Então, para você assumir, né, isso daí também me custou bastante, sabe? Porque quando eu falava assim, você vai aonde? Você vai lá na clínica dos loucos, né? É. E, ô, Vera, eu não sei você, sabe? Mas eu tinha um preconceito, eu tinha uma vergonha de falar assim, eu vou ao psiquiatra, eu vou Sim. tomar remédio. Eu lembro que quando eu cheguei a comprar o remédio na farmácia, a primeira vez, eu pensei, gente, eles vão achar que eu sou muito louca. Eu lembro esse pensamento, sabe? Então, assim, só, eu retardei a minha cura, o meu tratamento, tanto tempo por vergonha Sim, de assumir. de assumir, de ir ao psiquiatra, porque, né, o pessoal fala, psiquiatra é médico de louco. A gente ouviu isso a vida inteira. A nossa, não é verdade? Criados nesse meio. Nesse meio, entendeu? Depressão é frescura, né? Então, assim, então, o que eu contei aqui para você, só deixa eu abrir o portão aqui para minha funcionária, gente. O que eu contei para vocês, até eu chegar nesse ponto de falar, não, eu estou realmente mal, eu preciso ir ao psiquiatra, eu preciso de remédio, eu preciso de ajuda. Gente, demorou 2 anos, entendeu? 2 anos da minha vida sofrendo, 2 anos da minha vida não dormindo, 2 anos da minha vida tendo síndrome do pânico por vergonha. Vergonha do que os outros vão pensar se eu for no psiquiatra. O que que Gente, você acha, de verdade, você acha que o cara que está lá no balcão vendendo remédio, vendendo para um, para outro, ele vai falar, peraí, esse remédio aqui que a Carla, vai olhar na receita, Carla Vessel, que a Carla Vessel vai, nossa, coitada dessa menina, que vergonha. Você acha que ele vai pensar isso, gente? Ele vai pegar um remédio, te dar e não tá nem aí, entendeu? Ele não vai nem saber quem você é só mais uma que foi lá comprar mais um remédio, mas a gente tem esse
essas coisas dentro da cabeça da gente que de verdade, gente, ferra com a gente. Não, o ego acha que ele é o centro do mundo, né, gente? Porque, igual você tá falando, nem o médico, nem as pessoas à sua volta, ninguém estava pensando em você, nem lembrando que você existe, mas o ego acha que o mundo gira em torno dele, entendeu? É muito louco o ego, Não, gente. O ego pira. na primeira eu falei desse jeito para o meu médico. Você deve conhecer o meu médico, é Luiz Neme. Eu falei assim para ele, viu, doutor, o senhor acha que eu sou muito louca? Assim, que eu tô muito mal? Ele falou, não, você é meu caso mais simples. Eu penso, olha só, né? Eu pensando assim, o que que os outros vão achar de eu ir no psiquiatra e o que que o médico vai achar de mim, entendeu? Que eu tô aqui, que eu não consegui me controlar sozinha, entendeu? Que eu não consegui me curar sozinha. Ele falou, não, não, e você é meu caso mais... E eu amei ele. Sabe quando você se conecta com o médico? Porque ele era um médico muito viajado, muito culto, era professor também. Eu me conectei muito com ele, sabe? Aham. É, muito legal. Deixa eu perguntar para a Dulce. Dulce, você tem alguma pergunta para Carla? Equipe. Bom dia, pessoal. Bom Então, dia. eu achei assim incrível, né, o depoimento dela, parabéns. E aí eu tô aqui pensando com os meus botões, né? Como que esse Nordeste do Brasil foi o deserto de tanta gente? Meu Deus! Que a Cris Verdade. sabe das histórias que eu passei por lá, né? E só um minutinho, peraí. Ô, Vera, você já tinha terminado de falar? Eu nem perguntei, Vera, desculpa, viu? Não, fica tranquila, era mais ou menos isso mesmo, preconceito nosso mesmo, né, em relação a isso. Atrás dela. Mas gira em torno disso mesmo, tá tranquilo. Ah, então tá. Então, e aí, vocês falando do ego, eu nunca gostei de aceitar esse negócio de céu, inferno, Deus e demônio, né? E agora veio um insight para mim. O ego é o nosso demônio, né? É. Verdade. É, eu li um livro do Padre Fábio com o Leandro Carnal, eu gosto muito deles, e eles, Crer ou Não Crer, é o nome do livro. E ele fala isso, ele fala assim, gente, o céu e o inferno tá tudo dentro da gente. Não é nada Uhum. fora, é dentro da gente. E é exatamente isso, é o nosso ego, é o nosso inferno. O ego É que quer sempre economizar energia, o ego acha que o mundo gira em torno do umbigo dele, o ego acha que as pessoas estão olhando para ele, as pessoas nem estão aí com ele, nem lembra que ele existe. O ego, gente, se você for na conversa do ego, você tá frito, morto, enterrado. Simples assim. é, Você não vai viver nada, você não vai fazer nada, porque tudo vão achar que você está fazendo para isso, para aquilo, para aparecer. Que quem é você? Gente, o ego não vai na conversa do ego, que ele te ferra demais. Dulce, você tem alguma pergunta para ela? Ah, eu achei tudo muito incrível, não. Eu achei muito interessante e eu fico vendo assim, igual o depoimento que eu dei ontem, né? Como que eu fiz o caminho reverso, né? Depois de idade, eu quis ir lá no inferninho do estado, eu quis ir lá sentir. Só que assim, graças a Deus que Deus me preparou e eu fui lá num momento que eu estava lúcida e que eu estava preparada, né? Que nem eu falei com as aulas que você dá tudo. Então eu não tive tanto sofrimento. Mas, assim, ouvindo a história, a tua história, a história da tua irmã, a história da Vera, a história de tantas outras, é, eu quis entrar nesse inferno para saber que ele existe e eu saí. ainda bem Não, que saiu. é que a gente precisa daquela experiência, senão às vezes eu ia ficar naquela na nossa cabeça, ai, mas se eu tivesse feito hoje eu poderia estar assim. E aí você vai lá e você vê que você poderia estar muito pior do que você estava, entendeu? Então, essa experiência foi necessária. Agradeça a experiência, agradeça a oportunidade do Estado, né? Porque eu tive lá, não gostei. Você teve lá, Dulce, não gostou. A Carla teve lá, não gostou. A Lurdinha teve lá, não gostou. Você teve, Vera, no estado também ou não? Você foi professora do Eu, estado? Você antes de gostou? não, fiquei com depressão nessa época. Gente, então, olha para você ver
como que o negócio é muito mais embaixo do que a gente imagina. Então, não era só a Carla, não era só eu. O problema deve ser a sintonia, a frequência do lugar, tá? Porque ali é uma frequência de realmente complicada, tá? Então, gente, Carla, quero te agradecer. Eu conheci a história, mas foi muito legal ouvir a história pela sua perspectiva, pela sua visão, entendeu? Eu dei risada demais aqui dos comentários que você fez. É sempre trazer leveza, né, na história. Muito Sim. obrigada, Deus te abençoe. Tomara que essa aula chegue para as pessoas que estão passando por depressão. De verdade, gente, vamos divulgar essa aula. Eu vou colocar lá no YouTube. Divulga essa aula, passa essa aula para as pessoas verem que tem solução. Deixa eu ver, a Misa abriu aqui. Misa, você quer falar alguma coisa? Só para dizer que eu tô aqui, que eu ouvi tudo, adorei. Você gostou, Misa, dessa aula? Muito, adorei. Eu também. Eu, Antonella e o Márcio, todo mundo. Beijo para vocês. Então, valeu, Misa. Obrigada. Deus abençoe, Carla, que você possa contar essa história para muito mais pessoas. Eu acho que Deus colocou a história certa aí para você trazer e que essa história possa ser uma alavanca para outras pessoas sair desse estado, que tem muitas pessoas nesse estado de depressão e que podem olhar para a tua história e falar assim, cara, se deu certo para ela, eu vou fazer meu tratamento de boa. Eu vou viver a minha história de boa e eu vou sair dessa assim como ela saiu e eu vou colocar minha vida nos planos de Deus, porque os planos dele são muito melhores do que o meu, né? Então, valeu, ó. Deus abençoe e fico com Deus, tá? Beijo, beijo, gente. Até amanhã. Amanhã tem uma super história também de superação. Beijo, beijo. Tchau, tchau.